A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 21, e os assuntos do vídeo de hoje serão misericórdia, as boas obras do passado vão nos ajudar no futuro, e também nós vamos aprender sobre a importância de confiar em Deus. Aqui nós vamos ver que o Davi, ele vacilou na fé, e por não confiar em Deus, ele vai acabar mentindo, e vai passar por várias situações constrangedoras que não tinha necessidade dele passar se ele confiasse no Deus vivo, no Deus que prometeu para ele que ele seria rei e que ungiu ele para isso, né? Mas a gente vacila na fé, né? Isso não foi só com Davi, né? Isso é com todos nós. Todos nós, em algum momento, nós vacilamos, né? Que nem o apóstolo Pedro vacilou quando ele estava andando sobre as águas e quando a tempestade aumentou, a confiança dele no Senhor Jesus Cristo diminuiu e o problema, as ondas, a tempestade se tornou maior do que o seu Senhor. Ele vacilou na fé e afundou. Mas Jesus Cristo resgatou, né? É sempre assim, Jesus Cristo nos resgatando quando a gente vacila, quando a gente se desvia, né? Então, orar e vigiar para não pecar, para não cair, né? Mas quando a gente vacila, tem esses momentos que a gente sai do caminho reto do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo está sempre disposto a nos puxar de volta para o caminho que leva à salvação, amém? Então tenham isso no coração de vocês. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Verso 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aquimeleque, e Aquimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi, e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Então, por que o Aquimeleque estava tremendo aqui? Lembrem que o rei Davi ele está fugindo do rei Saul, né? Então, ele saiu fugido de lá. Então, ele chegou de surpresa diante do Aquimeleque. E o Aquimeleque, ele era o guardião da Arca da Aliança. Ele era o sacerdote que cuidava ali da arca e dos utensílios sagrados de Deus. Então, quando ele viu um homem importante que é da realeza ali, o Davi, casado com a filha do rei, ali diante de ti, diante dele, né? Sem anunciamento, sem nada, ele pensou que era alguma emergência. Então ele já estava tremendo, pensando que ia ser alguma guerra, que ia ser requisitado a Arca da Aliança. Então por isso que ele estava tremendo aqui. Amém? Verso 2. E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei, quanto aos mancebos. Apertei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Então Davi estava fugindo, ele saiu sem armas, sem comida, pela misericórdia do Jonatas, que ajudou ele, né, e deu sinal para ele fugir, porque ele realmente entendeu que o rei Saul queria matar o Davi, então ele ajudou o Davi a fugir. Só que o Davi fugiu sem nada, sem comida, sem arma, sem nada. E quando ele saiu nessa situação, nesse desespero, o que veio na mente de um homem de Deus, né? Buscar ajuda na casa de Deus. Então ele já foi buscar o sacerdote, já foi buscar onde estava a Arca da Aliança. Então, quando nós estamos em aflição, quando nós estamos passando alguma tribulação, alguma dificuldade, busque o Senhor na casa de Deus. Amém? A casa de Deus simboliza a igreja. Você pode buscar a Deus na igreja, ouvir uma palavra que te conforte, uma palavra que te dê uma direção para qual rumo que você deve tomar, né? Se você deve viajar ou não, para você ouvir a repreensão do pecado, para vários motivos, né? Mas aqui, o principal está ensinando a gente a orar. É você buscar o esconderijo do Altíssimo. Você é o tabernáculo de Deus, você é o templo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que agora a Arca da Aliança está dentro de você. Então ore no teu quarto à noite e fecha a porta e fala com teu Deus, busca socorro e ele vai te ajudar, amém? Aqui o Davi, ele fez o correto, ele buscou socorro aonde a ajuda estava. Só o nosso Deus, ele é poderoso para nos ajudar, não importa a situação. Qualquer situação, ele é poderoso para nos ajudar, amém? Então Davi fez certo nessa parte, mas quando chegou lá, ele ficou com medo de falar a verdade para o sacerdote, e pensando que o sacerdote ia entregar ele para o rei Saul. Então ele começou bem, a intenção dele boa, mas quando chegou lá mentiu. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nosso falar deve ser sim, sim, não, não, né? Então tudo que procede, que sai disso é do maligno, né? Toda coisa que a gente fala que não é sim nem não, que a gente foge da verdade, é do maligno, que ele é o pai da mentira. Então Davi mentiu aqui. Então isso vai trazer consequência para ele. Ele vai sair fugindo. Se ele tivesse falado a verdade para o sacerdote, talvez o sacerdote poderia ter falado, dado um bom conselho para ele, buscado o Senhor
buscado a palavra de Deus para poder falar para o Davi, mas não, ele mentiu e vai acabar fugindo apenas com pães. Ele poderia ter saído de lá com muito mais coisas, com uma direção de Deus, mas não, ele buscou só o material. Ele vai buscar os pães e vai buscar uma espada para se defender. Então a confiança dele estava na força do seu braço e não em Deus. Então foi um momento de vacilo do rei Davi aqui, né? Mas quem nunca, né? Santa Deus. Então a gente tem que aprender com esses erros aqui, que nossa confiança esteja em Deus. Busque a palavra de Deus, busque uma direção de Deus. Ele buscou o sacerdote, mas não buscou a palavra. Foi buscar pão, comida, né? E foi buscar arma. Verso 4. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstivessem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote. Ele disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram, desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote falou que o único pão que ele tinha era pão sagrado, pão consagrado ao Senhor, né, da mesa da preposição. Então, e aquele pão não podia ser dado a qualquer um, somente os sacerdotes poderiam comer daquele pão. Mas o sacerdote, vendo Davi naquela situação, com fome, né, e ele achando que era uma missão para o rei Saul, ele se compadeceu dele e decidiu dar os pães para ele, mas se ele tivesse limpo, pelo menos da parte sexual, se ele não tivesse tido relação com as mulheres, né? E como Davi estava há 2 dias fugindo já, né? Ele estava limpo nessa parte. Então o sacerdote concordou em dar esse alimento para ele, esses 5 pães, né? E então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Então esse pão da proposição, ele representa Cristo, né? Que Jesus, ele é o pão da vida. Então aqui ele estava dando do pão da vida para o Davi, porque o Davi ele estava com muita fome e ele precisava de pão para ter força para continuar a sua jornada, para continuar fugindo do Saul, né? Então o Jesus é o nosso pão da vida, ele que nos alimenta, ele que nos sustenta de pé, para a gente continuar a nossa jornada aqui na terra, amém? E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai citar esse verso aqui do 1 Samuel 21, quando ele está sendo interrogado pelos fariseus por colher as espigas lá de trigo para dar para os seus discípulos no sábado. E o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai citar esse verso aqui. A gente vai estudar isso no final do vídeo, tá bom? Verso 7. E estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg e Duneu, e o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aquimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Então, quando o Davi viu que o servo do Saul estava ali, né, o pastor dele, ele já pensou: será que esse cara trouxe os soldados do Saul para cá para me pegar? Então ele já foi pedindo uma arma para o Aquimeleque, né? Vamos ver qual arma que estava ali? Verso 9. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-me. Santo Deus. Então, olha como que as obras boas do passado nos ajudam no futuro, né? Então, a espada que o Davi usou para matar o gigante Golias, que ele guardou, entregou para o sacerdote, agora ela vai ser útil para ele, né? Então, tudo que você plantar hoje, na hora de necessidade no futuro, você vai colher, porque Deus vai usar dessas boas obras que você fez no passado para te ajudar nas situações que você mais precisar. Amém? Então, aqui, essa boa obra que Deus fez, libertando o povo de Israel dos filisteus, vencendo o gigante Golias, agora está ajudando ele nesse tempo de perseguição. Agora ele tem uma arma para se defender. Santa Deus. Então, isso também fica de exemplo para nós. Quando você se sente fraco, que você está querendo fazer uma oração para o teu Deus,
você vai ter uma arma para se defender. Você vai lembrar das suas boas obras. Você vai falar, Senhor, eu te sirvo, eu estou te servindo há tantos anos. Eu busco fazer o meu melhor diante de ti. Eu sou falho e errante na tua presença. Mas olha só quanta coisa boa eu tenho feito pelo teu reino. Eu tenho gravado vídeos na internet, ou eu tenho lido a Bíblia, eu tenho ajudado o necessitado. Traga isso à memória. Isso vai ser uma arma na tua mão. Da mesma forma que essa arma aqui do gigante Golias está sendo uma arma na mão de Davi. E quando Deus ouvir sua oração, essa tua oração, ele vai subir com uma aroma suave diante do Senhor, e ele vai atender essa oração, tá bom? Agora, se você não tem obra nenhuma boa para contar, só fez coisa errada, mas você tem arrependimento no seu coração, esse arrependimento também vai ser uma arma importante para poder tocar no sentimento do nosso Senhor. Ele vai te perdoar, e ele vai te dar força e vai te tirar dessa situação que você está, amém? Mas que nas nossas orações tenham boas obras para a gente contar, tá bom? Isso ajuda muito nas nossas batalhas, tá certo? Verso 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aques, rei de Gate. Então ele fugiu dali com os pães, alimentando o corpo, e com a arma, confiando na força do seu braço, e foi para Aques. Então ele não buscou o auxílio de Deus e continuou seguindo a sua jornada. Então o problema vai continuar persistindo. Enquanto a gente não busca a ajuda de Deus, a guia de Deus, os problemas vão continuar nos perseguindo. Então aqui ele estava fugindo porque ele viu o servo do Saul, e quando ele chegar lá em Aques, vai continuar com os mesmos problemas. Você percebe na tua vida que a sua vida não muda, continua sempre com os mesmos problemas, as mesmas situações, você está sempre errando na mesma parte. Por quê? Porque você não está buscando uma direção de Deus. Busque uma direção de Deus, busque um sinal, busque uma palavra, ore, faça um jejum, faz um propósito. Senhor, me mostra onde que eu estou errando, me mostra uma direção para que eu devo tomar, que vai te agradar, Senhor, que vai me tirar dessa situação. E Deus vai te dar luz, e Deus vai te dar entendimento, e você vai sair dessa situação, e você vai aprender, e não vai cometer esses mesmos erros. Amém? Então não fuja dos problemas, busque solução em Deus. Porém os criados de Aques lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo, Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Olha só, esse verso 11 aqui é importante demais. Quando eu vejo isso daqui, eu lembro, já veio na minha cabeça, eu já imaginei assim. Imagina você que está servindo a Deus, o Davi, por exemplo. O Davi servindo a Deus, tocando harpa, expulsando demônio, vencendo gigante, vencendo leão, vencendo urso, homem valente na fé, né, de bom testemunho. De repente, por fugir de um problema, começou a mentiu. Ou seja, ele desviou da fé. Olha só, quando a gente desvia da fé, o que o inimigo da nossa alma vai falar para nós, né? Porque quando a gente está servindo a Deus, os milagres de Deus, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Agora, quando a gente não tem Deus, a gente não é nada. E o inimigo, ele vai dar risada de nós, ele vai zombar a gente. Aqui ele está sendo zombado, Davi, porque ele se desviou de Deus, porque ele começou a mentir. Ele não confiou no Deus, não falou a verdade para o sacerdote. E aqui o inimigo vai achar ele lá em Aques. Ele vai falar, não era esse daqui que as pessoas cantavam sobre ele? Que o Saul venceu milhares, mas o Davi venceu 10 milhares? Agora está aqui, sem nada, só uma espada e alguns pãezinhos. Não tem ninguém para ajudar ele aqui. E agora, Davi? Quem é você agora? Quem é mais forte? Né? Então toma cuidado, porque quando a gente se desvia, o inimigo faz a festa, tá? Então procura estar sempre fiel a Deus, para Deus te proteger, para os seus santos anjos guardarem você. Porque no momento que você se desvia da fé, que você se afasta e que você se afunda no pecado, o inimigo faz a festa. Ele vai zombar de você e ele vai te prender e pode fazer coisas terríveis com você. Então busque o Senhor enquanto há tempo, se arrependa agora. Faça uma oração para o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, me limpa pelo teu sangue, me dá vestes novas, me ajuda a voltar para a tua graça santa. E o Senhor Jesus Cristo, misericordioso do jeito que ele é, ele vai te abraçar, vai te limpar e vai te ajudar você a entrar no reino de glória. Amém? Então busque a proteção divina, tá certo? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Então o inimigo vai zombar de você, você vai ter medo, porque você vai achar que ele é grande,
porque você não vai sentir a presença de Deus dentro de você, não vai sentir a proteção ao teu redor, você vai mandar ele embora, o espírito mal não vai e vai zombar de você. Então busque estar na presença de Deus, tá certo? Busque estar em obediência, busque ler a palavra, oração, jejum, e você estará sempre ligado ao Senhor. Amém? Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e encravatava nas portas do portal, ele arranhava as portas, né? E deixava correr a saliva pela barba. Ele se fez de maluco. Santa Deus, olha a situação. O homem que foi ungido para ser rei, mentindo e agora chegando ao ponto de fingir que tá doido para não morrer na mão dos inimigos, né? Verso 14. Então disse a Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim? Só outra coisa aqui nesse verso 13 aqui, né? Dessa situação que ele se fez de louco aqui, né? Você lembra de onde que Deus te tirou? Santa Deus, isso aqui, tenho certeza que quando Davi se tornou rei, ele lembrou tudo isso aqui que ele passou aqui. Meu Deus, olha só, hoje eu sou aqui rei. Por que eu não confiei no meu Deus, né? Olha só o ponto que eu cheguei, eu me fiz de louco lá. Deixei a baba cair pela saliva aqui, que arranhei as portas. Olha que vergonha, né? Da mesma forma que a gente lembra, assim, quem estava no mundo. Nossa, eu bebi tanto que eu fiquei caído no chão. Nossa, por causa do meu adultério eu perdi minha esposa. Nossa, porque eu menti, eu perdi um amigo. Quantas coisas que o pecado prejudicou as nossas vidas, que quando lembramos hoje, nós nos sentimos envergonhados, né? Então não chega nesse ponto, tá? Fale a verdade sempre, faça o seu melhor sempre, lute, tenha a consciência limpa diante de todo Deus, confiando que Ele é poderoso para te livrar de qualquer mal, tá certo? Para você não passar por essas situações, tá? Mas eu creio que todo mundo, quando se desviou, naquele momentinho de bobeira, tem alguma coisa para se arrepender, para lembrar, nossa, que besteira que eu fiz, né? Aqui o Davi fez essa besteira aqui, né? Chegou nesse ponto de desespero. O guerreiro de Deus, né? Que as pessoas cantavam, venceu 10 milhares, agora tá fingindo de louco para fugir, né? Então disse a Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim, doidos, para que trouxeste a este que fizeste doidices diante de mim? Ah, de este entrar na minha casa? Santa Deus. Então o Reax aqui falou aqui: já tem um bando de doido aqui morrendo aqui. Vocês me trazem mais um, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Manda embora, né? Então ele não viu o Davi como ameaça. Ou seja, ridicularizou ele por completo. Não tem coisa pior para um guerreiro, para um homem que luta, do que o menosprezo, o desprezo. O Davi, ele se fez desprezível diante do Reax. Ele se fez louco. Assim, o Reax não viu ele como uma ameaça. Ele viu ele como uma coisa louca, como uma coisa assim que não. Santa Deus, é humilhação total, tá? Isso para um guerreiro é uma humilhação total. Quando o seu adversário não vê nenhuma ameaça em você, é porque você perdeu todo o respeito, já perdeu toda a dignidade. Davi que ele estava nessa situação terrível, né? Mas Deus é poderoso para tirar ele dessa situação e todos sabem que ele chegou ao reinado e Deus honrou ele, né? Então, o ser humano, Deus pode tirar da lama e colocar uma coroa na cabeça dele. Então não importa a situação que você esteja vivendo hoje, né? Nossa, as pessoas riem de você, as pessoas não acreditam no seu potencial, que nem o Rei Axe aqui não acredita no potencial do Davi. Não ligue para essas coisas. Lembre que existe um Deus maravilhoso, que é poderoso para tirar da situação que você se encontra, desses vícios que você está, de toda essa situação que você está, para te colocar num lugar de honra e de destaque. Se você se dedicar e entregar sua vida totalmente a Jesus Cristo. Então faça essa oração. Senhor, eu entrego minha vida totalmente a Ti, meu Senhor Jesus. Me limpa de todo esse pecado, de toda essa humilhação que eu estou vivendo e me coloque onde o Senhor deseja que eu esteja. Porque o Senhor sempre tem aquilo que é melhor para nós, tá? Então aqui vamos fazer um estudo sobre quando o Senhor Jesus Cristo citou este capítulo aqui do 1 Samuel, tá? Isso aqui é importante demais para a gente entender a misericórdia que Cristo veio nos trazer aqui pela sua graça santa. Então isso vai estar em Mateus, capítulo 12, do verso 1 ao 8. Eu vou ler só o verso 3 ao 8, tá? Mas lê na casa de vocês. Mateus, capítulo 12, do verso 3 ao 8. Verso 3. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei
que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Santo Deus. Então, esse estudo aqui que o Senhor Jesus Cristo falou, ele citou esses versos aqui do 1 Samuel capítulo 21, do pão sagrado, dessa situação que o Davi passou, né? Ele está dando uma lição para os fariseus. Porque os fariseus estavam acusando o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos de estarem transgredindo o sábado, porque eles estavam colhendo as espigas de trigo, né? E comendo ali, né, na sua jornada. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu uma lição para os fariseus, dizendo assim: vocês não leram? Santo Deus. Jesus ele pegava pesado com os fariseus, né? Eles eram conhecedores da lei, né? Só que eles não entendiam, né? Eles liam, mas não entendiam. Então Jesus foi sarcástico aqui, né? Vocês não leram que o rei Davi, quando teve fome, ele pediu para o sacerdote os pães da proposição, que não era lícito comer, né? Santa Deus, que só os sacerdotes podiam comer. E o sacerdote, por misericórdia quero, deu os pães da preposição, transgrediu a lei para poder alimentar o necessitado. Santa Deus. Então, vocês têm que entender que existe uma balança espiritual, que Jesus Cristo ele veio nos trazer a graça. E se for para salvar uma pessoa, tanto fisicamente ou espiritualmente, se for necessário transgredir a lei de Deus, o sábado, por exemplo, para poder ajudar alguém, que assim seja, porque a misericórdia é maior do que tudo. O amor é o maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Aqui o sacerdote Aquimeleque, ele estava cumprindo o mandamento de amar ao próximo, né? Ele, mesmo sabendo que ele não era sacerdote, ele ajudou dando o pão sagrado ao Davi. Porque o pão, ele simboliza Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está ensinando os fariseus, eu sou o pão sagrado. Eu ajudo aqueles que precisam. Mesmo que, se vocês, na concepção limitada de vocês, fariseus, vocês estão acusando inocentes. Porque nós não estamos pecando no sábado. Porque até o sacerdote, quando ele trabalhava no sábado, e não era culpado desse pecado. Por quê? Porque ele trabalhava no sábado para quê? Para fazer os sacrifícios, para poder expiar o pecado das pessoas. Então, quando a pessoa transgride o sábado para ajudar alguém, ou para fazer a misericórdia para as pessoas, isso não é computado como pecado, porque isso é maior. É para isso que Jesus Cristo veio. Como os judeus não estavam conseguindo exercer misericórdia, foi necessário Jesus Cristo vir trazer a sua graça santa, porque os fariseus eles só estavam sabendo impor a lei, só colocar cargas pesadas, somente falar acusações. E Jesus Cristo ele veio trazer algo que era que a palavra, os mandamentos não foram dados para isso. Eles foram para ajudar as pessoas. É para isso que Jesus Cristo criou os mandamentos, para isso que nosso Deus deu os mandamentos, para que houvesse regras para proteger as pessoas, para ter um relacionamento maior com Deus e entre elas mesmas. Não para um ficar acusando o outro, ficar brigando por causa dessas coisas. Amém? Então, tenham misericórdia quero no coração de vocês. Tenham o pão da vida, que é Jesus Cristo, porque ele é maior do que o sábado. Jesus Cristo é maior que tudo. Então, quem são os fariseus para repreender o nosso Senhor Jesus? Ele não estava pecando. Ele estava cumprindo um mandamento maior, que é o amor. Então, cumprem um mandamento maior, que é o amor, tá? O resto é resto. Se esforça para cumprir todos os mandamentos, tudo que está na palavra de Deus. Mas sempre quando tiver que decidir entre ajudar alguém, entre fazer o bem ao próximo, de trazer alguma alma que está perdida para resgatar, essa é a nossa prioridade, tá? Porque é para isso que Jesus Cristo nos trouxe e é para isso que ele doutrinou seus apóstolos e é para isso que ele deixou a sua palavra, para que nós possamos um ajudar o outro e que o amor e o reino de Deus se espalhem pelo mundo. Essa é a palavra para nós. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo que vive e reina para todo sempre. Amém.